No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O nosso programa Culturas e Identidades tem sempre uma nova aula e é focado em temas dedicados à história mítica e à cultura simbólica luso-afro-brasileira. O tema da nossa aula de hoje será as ideias proféticas de Cristóvão Colombo. Para tanto, nós vamos ter como base textos de Carlos Fontes, publicados no site Philorbis, PT, de Portugal, onde ele faz uma pesquisa bastante interessante sobre Cristóvão Colombo e alerta, num determinado momento, que grandes pesquisadores têm utilizado seus textos sem citar a fonte, não é? O que é uma desonestidade intelectual enorme. Bem, antes de entrar no que o Fontes vai tratar em relação ao espírito profético do Colombo, durante muito tempo discutiu-se a nacionalidade de Colombo, ou seja, Colombo é italiano, Colombo é espanhol. Todas as tentativas que se fizeram até hoje de provar que Colombo era espanhol ou italiano foram infrutíferas. Já de algum tempo, alguns historiadores portugueses vêm invocando a hipótese de que Cristóvão Colombo seria português. A mim, pessoalmente, essa hipótese parece a mais factível, por inúmeras razões. Né? Notadamente, uma delas, efetivamente, diz respeito ao próprio fato de que Colombo insinua, em carta datada de 4 de março de 1493, de que ele deixou mulher e filhos na terra dele para vir servir aos reis de Espanha. Esse testemunho pode ser consultado na obra de Consuelo Varela, Cristóvão Colombo, Textos e Documentos Completos. Isso foi lançado em Madrid, em 1997. A nacionalidade portuguesa de Colombo também é atestada por uma carta do contador-mor da rainha Santa Isabel, na qual ele aponta que Colombo é um estrangeiro. Aponta 2 vezes. Isso sem considerar a toponímia de origem portuguesa que é aplicada ao Novo Mundo, por Colombo. Um outro fato relevante é a escrita do próprio Colombo, repleta de portuguesismos, tem uma estrutura sintática peculiar, que se detecta no castelhano dele. Ele fala castelhano, evidentemente, mas a forma como ele fala e a introdução de palavras ou de portuguesismos detecta uma origem da sua língua portuguesa, nem italiana, nem espanhola. E frequentemente ele vai introduzir termos e expressões portuguesas no lugar das espanholas. Bem, entre outras coisas, existe a própria amizade que Colombo terá para com Dom João II, rei de Portugal. Uma amizade, digamos, secreta, não é? Ora, então a tese que se advoga
que alguns portugueses advogam, entre filósofos e historiadores, é que Cristóvão Colombo é filho ilegítimo de um príncipe de Portugal e de Isabel Gonçalves Zarco, que é filha, por sua vez, de João Gonçalves Zarco, que foi descobridor de Porto Sancho, em 1418, e da Madeira, e foi capitão do Funchal. Então, portanto, a mulher de Colombo é descendente das famílias Zarco e Sciarra Colonna, na Sicília. A filiação, o príncipe, aqui designado como pai de Colombo, portanto, Colombo é filho ilegítimo, ele é filho, não é filho direto, é filho fora do casamento de Dom Fernando. Dom Fernando é o segundo filho do rei de Portugal, Dom Duarte. É o primeiro duque de Beja, é o segundo duque de Viseu, é o sogro de Dom João II, mestre de Santiago. Dom Fernando é o filho adotivo do infante Dom Henrique e o seu herdeiro enquanto governador da Ordem de Cristo. Isto é um aspecto muito importante na história de Dom Fernando, porque, ao que tudo indica, Colombo teve acesso a documentações sigilosas de posse da Ordem de Cristo e da própria coroa portuguesa. Né? Então, Colombo próprio se intitula último filho do infante Dom Henrique. Né? Infante não no sentido consanguíneo, né? Filho não no sentido consanguíneo do infante, mas filho no sentido de que herda aquela missão. E o infante Dom Henrique é exatamente o governador da Ordem de Cristo, né? O homem que planeja toda uma sequência de navegações e de explorações. Então, essa conjuntura histórica, política daquele momento é muito importante. Então, Colombo é, a adotar esta tese, meio-irmão da rainha Dona Leonor, que é esposa de Dom João II e de Dom Manuel I. Né? Bem, então esse é um ponto muito interessante, porque esse detalhe, que não é um detalhe despiciendo, será talvez uma das lanças que apontam para o sentido de que por trás do projeto de Cristóvão Colombo, a serviço de Espanha, talvez existisse alguma orientação portuguesa, da coroa portuguesa, ou seja, Colombo seria um tipo de espião português junto à corte espanhola. O que leva a pensar sobre isso? Colombo é enredado, não se pode afirmar se involuntariamente ou voluntariamente, numa conspiração que visa assassinar o rei Dom João II de Portugal. Essa conspiração foi liderada pelo Duque de Bragança, pelo meio-irmão Dom Diogo e, eventualmente, pela rainha Dona Leonor, a esposa, né? A qual conta com a cumplicidade de outros familiares pertencentes à mais alta nobreza nacional. Essa suposta traição, ou esta verdadeira traição de Colombo, quer dizer, quando você conspira para mandar matar o rei, isso é regicídio, é morte na certa. Mas Dom João II exerceu uma das prerrogativas do seu magistério, do seu cargo,
e aplicou a chamada clemência régia, né? Portanto, Colombo é isentado da conspiração, mas ao que tudo indica, ele não é isentado publicamente. Isso faz com que Dom João II certamente tenha algum plano em mente. Colombo é reconhecidamente um exímio navegador, e dizem que Dom João demanda junto a Colombo, na qualidade de agente duplo, para exercer ludibriar os reis católicos espanhóis, né? Porque a coroa portuguesa está empenhada já há muito tempo em ter domínio sobre o Atlântico, né? Então é dentro desse espírito, digamos assim, em parte que se enreda essa questão ligada a Colombo. Ora, então agora vamos passar ao assunto propriamente disso. O Colombo escreveu um livro chamado Livro das Profecias. Nessa obra, o Livro das Profecias, Colombo assegura que as suas viagens tinham um duplo propósito. Primeiro, era obter réditos para financiar a reconquista de Jerusalém pela cristandade e evangelizar os índios, né? E essa não é a única ocasião em que o Colombo fala desse projeto estranho. Bem, se a gente considerar que naquela altura não existiam mais as cruzadas, qual é a finalidade concreta do Ocidente estar falando em reconquistar Jerusalém? Então, sobre uma premissa histórica, essa propositura é ilógica, né? Portanto, a restauração de Jerusalém e a reconquista de Jerusalém são situações estranhas, né? Aparentemente. Então é preciso tentar enquadrar isso dentro da história. Existe uma outra característica interessante em relação a Colombo. Ele vai se identificar com o rei Davi, não é? E será preciso entender também qual é o sentido desta identificação. Bem, dito isto, vamos aqui entrar nas explicações e na pesquisa de Carlos Fontes. Então, desculpe, eu disse que Colombo suas viagens têm um duplo propósito. É reconquistar Jerusalém e é evangelizar as Índias, né? Então é um processo, parte de um processo missionário, parte de um outro processo que diz respeito à escatologia, né? O Fontes coloca que Colombo tinha uma visão profética das descobertas, né? E que isso é uma questão incontornável quando se estudam os seus textos. Em janeiro de 1486, ele se apresenta a Isabel e Fernando, portanto os reis católicos, com um objetivo muito preciso. Ele pretendia chegar à China, a Cataio, navegando para o Ocidente. E dessa forma ele procuraria arrecadar dinheiro e aliados na Ásia para recuperar Jerusalém e restaurar o Templo de Salomão. Então veja que essa proposta é feita. A partir de 1492,
Colombo assume-se claramente como um predestinado, que veio para cumprir essa missão de derrotar os muçulmanos, libertar Jerusalém e difundir o cristianismo. E no final da vida, ele assumia-se como um Messias, anunciado em profecias antigas, né? Então, depois dele ter sido preso e expulso das Índias em 1500, ele escreve um livro, o Livro das Profecias, que deveria ser destinado a ser lido pelos reis católicos, né? Então, o título completo da obra é um autêntico programa ideológico, né? E aqui existe uma situação curiosa, que o título fala o seguinte: livro ou coleção de autoridades, ditos, sentenças e profecias, da recuperação da Santa Cidade e do Monte de Deus, Sion, acerca da invenção e conversão das ilhas da Índia e de todas as gentes e nações a nossos reis espanhóis. Na margem esquerda superior do fólio 1 surge uma nota que afirma que profecias, que Cristóvão Colombo juntou profecias da recuperação da cidade santa de Jerusalém e do descobrimento das Índias dirigidas aos reis católicos. Esse manuscrito chegou até nós datado de 13 de setembro de 1501 a 23 de março de 1502 e está escrito por várias mãos. Em março de 1502, ele confia o manuscrito ao padre italiano Gaspar Gariccio, a quem atribui a tarefa de descobrir citações e profecias que ajustassem a ele, Colombo, na condição de predestinado. Ele não reviu o texto, como era a intenção de fazê-lo. Esse texto era constituído por 84 fólios, desapareceram 14, e alguém escreveu na margem do fólio 77, que eram as melhores profecias. Então, é um texto ideológico que procura fundamentar a posição de Colombo como predestinado para cumprir uma profecia sagrada. Que profecia é essa? A reconquista de Jerusalém e a construção de um império universal cristão para os reis católicos. A gente hoje, em pleno século XXI, pode achar que essa questão da reconquista de Jerusalém é um tema morto. Ora, meu Deus do céu, basta ver o que acontece presentemente no Oriente Médio. Jerusalém é um foco de disputa entre cristãos, muçulmanos e judeus. Evidentemente que hoje, com a consolidação dos estados, né, e a forma política e econômica que existe no mundo atual, essa reconquista é diferente, né? Mas a disputa por Jerusalém é atualíssima. E aqui é que entra a questão. Por que Jerusalém é disputada pelas três religiões monoteístas? Né? Seja como for, o Ocidente é repleto dentro do campo da profética de místicos, visões, profecias que apontam para o fato de que a reconquista de Jerusalém é um nó górdio fundamental para se fazer concretizar os dias. Né? Bem, então já existe essa questão aqui muito curiosa acerca de Colombo, né? Quer dizer, a veia profética que o cerca. Existe uma outra questão muito curiosa,
porque ao mesmo tempo em que ele é tido como um aliado, né, um tipo de espião de Dom João II, existe uma rivalidade entre ele e Dom Manuel I, que é o sucessor de Dom João II. O filho de Dom João morre e depois, por pressão e por indicação da própria rainha, Dom Manuel é escolhido, né? Então, o modelo ideológico que o Colombo procura construir na Espanha é claramente retirado do modelo que os monarcas portugueses, em especial Dom Manuel, vão construir para justificar as conquistas e os descobrimentos marítimos. Essa é a versão do Fontes. Na verdade, é preciso ampliar um pouco mais esse foco que o Fontes dá, porque toda a dinastia de Avis, aliás, desde o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, eles já são reis, é uma dinastia que assume para si um carisma providencial. Eles são ungidos por Deus, desde o primeiro rei, e, portanto, cabe a Portugal uma missão espiritual no mundo, né? Agora, Dom Manuel, de fato, constrói um modelo ideológico muito forte em relação a isso. E esse modelo vai através da reestruturação de leis, através da reconstrução de Lisboa, é um projeto político muito amplo, né? O Fontes fala que há uma rivalidade de Colombo com Dom Manuel, o Duque de Beja, que era mestre da Ordem de Cristo, e Dom Manuel ascende ao trono em 1495. Né? Também Dom Manuel, nas palavras dos cronistas da época, ele ascendeu ao trono em circunstâncias que misturam mistério e profecia. Então, Garcia de Rezende vai falar isso, né? O próprio nome Manuel é inspirado nas escrituras. E os cronistas afirmam isso também. E foi escolhido pelo fato do seu nascimento ter ocorrido no dia do Santíssimo Sacramento, quando a procissão passava à porta da sua casa, na altura do parto. Colombo, curiosamente, também adota um nome com conotação sagrada, né? Então, Manuel vem de Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco, e Colombo é um nome que significa aquele que leva Cristo, né? Cristóvão Colombo. Então, Dom Manuel tornava-se assim no Emanuel das profecias, no Deus conosco, aquele que era o nascituro, aquele que há de nascer, que messianicamente assinalava a libertação de Jerusalém, segundo as palavras de Isaías. A conquista de Jerusalém é um dos grandes objetivos de Dom Manuel I. E Dom Manuel, inclusivamente, chama outros reinos europeus, como a Espanha, para participar de uma cruzada. Veja, as cruzadas já não existiam mais, né? É preciso aqui perceber também a forte influência do ideário franciscano dentro da coroa portuguesa. O próprio Dom Manuel recebeu uma educação franciscana, educação essa impregnada das ideias de Joaquim de Fiore, que falava de um quinto império. Os pais dele também, e a irmã, a rainha Dona Leonor,
também manifestava uma devoção particular ao ideário dos franciscanos. Tanto é que Dom Manuel, no seu testamento, fez questão de assinalar que tinha uma especial ligação à Ordem Terceira de São Francisco, ao Mosteiro de Conceição da Beja e ao de Jesus de Setúbal. Ele mandou que as missas em sua memória fossem mosteiros observantes, franciscanos, e que deveria ser sepultado sem cerimônias, num túmulo em Campo Raso. Igualmente, Colombo foi sepultado numa igreja franciscana. Então, profecias muito antigas já anunciavam que seriam os portugueses, e em particular Dom Manuel, a descobrirem o caminho marítimo para a Índia. Colombo, por sua vez, afirma que a descoberta das Índias já estava vaticinada na Bíblia, no Apocalipse 21. Também fala que está em Isaías 65:17. Isso conforme cita Frei Bartolomeu de las Casas na obra História das Índias. Quem afirma que os portugueses estavam predestinados a descobrir o caminho das Índias é Fernão Lopes de Castanheda, na História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos portugueses, no livro 1, no volume 1, no livro 1, no capítulo 18, onde ele vai narrar a profecia da Sibila, descoberta em Cascais. Né? Os ideólogos da corte de Dom Manuel, como Duarte Galvão, eles vão exaltar a figura do rei Dom Manuel como de um homem providencial, construtor de um império universal. Então, o título de imperador seria o que mais conviria. E, na verdade, Portugal é um reino, não é um império. Então, é preciso entender até como essa titulação aparece. Né? O vice-rei da Índia, Francisco de Almeida, também fala isso. Né? Então, muitos estrangeiros tinham o rei como um rei santo que iria reconquistar Jerusalém. Portanto, há um ambiente profundamente impregnado de profetismo, de mística, que cerca esse período dos descobrimentos, tanto na corte espanhola quanto na corte portuguesa, sobretudo na corte portuguesa. Né? Então, Bandarra é dessa época também. Colombo pertenceu à casa dos duques de Beja de Viseu. Né? No Memorial de la Merojada, em 1497, Colombo acusa o rei Dom Manuel de não estar cumprindo o que Dom João II havia planeado. É interessante essa acusação, porque o que será que Dom Manuel descumpriu, né? Bem, com relação ao livro das profecias, a obra de Colombo apoia-se nos profetas do Antigo Testamento, no Apocalipse, e em autores medievais como Santo Agostinho, Joaquim de Fiore, Nicolás de Lira, Pedro de Aliaco ou o Rabi Samuel de Marrocos. Então, há 3 ideias básicas que estão presentes ao longo do livro das profecias de Colombo. Quais são essas ideias? A
A humanidade, a história da humanidade tem um sentido escatológico, né? Portanto, ela é orientada por Deus. Né? O mundo tem um início e ele terá um fim. Não é um fim de acabar, não. Essa é uma ideia. A segunda ideia é que todos os homens e nações têm um destino na Terra que eles terão de cumprir. E a terceira ideia é que o destino da humanidade confunde-se com o destino do cristianismo. Portanto, é preciso preparar a vinda de Cristo, recuperar a terra prometida, que é Sião, e restaurar o templo de Salomão, criando o império do Espírito Santo. Então, isso é o que embala a obra. Né? Bem, quando se fala que a história da humanidade tem um sentido escatológico, esse sentido está presente também nos cronistas oficiais régios da coroa portuguesa, como em Fernão Lopes, do século XIV. Quer dizer, o mundo teve um início, ele terá um fim, ele tem um início e um fim que é por Deus determinado, no começo dos tempos. Após terem se concluídos os 7.000 anos sobre a criação, ou após as 7 idades do mundo, viria um anticristo, a que seguiria o regresso de Cristo. Então esse tema é corrente em Portugal. Né? O que vai variar de um autor para outro? Os cálculos efetuados sobre a duração das 7 idades do mundo. E depois, evidentemente que esses cálculos vão repercutir, né, em datas para o Apocalipse, ou para o fim do mundo, ou para a vinda de Cristo, como Messias. Né? Abraão Zacuto, por exemplo, que é um judeu português, é amigo de Colombo e do rei Dom Manuel I. Ele fixou o dilúvio para 1524 e a vinda do Messias para 1525. Antônio de Beja, que é um frade jerônimo, com apoio de Dona Leonor, publica em 1525 um ataque duro contra os astrólogos, porque eles tinham previsto um grande dilúvio para os dias 4 e 5 de 1525, devido a um ajuntamento de alguns planetas no signo de Peixes. Colombo declara que o mundo acabaria em 1656. Outro judeu português, Diogo Pires, de 1531, fixou a data para 1666. E Fernão Lopes, no século XV, afirma que seria em 2156. Vai por aí afora. Dom Álvaro de Portugal, que era muito amigo de Colombo em Espanha, ele foi sepultado em Portugal, numa igreja dedicada ao autor do Apocalipse, o convento de São João Evangelista em Évora. Né? Na Capela Mor, onde se encontra o túmulo de Dom Álvaro, estão representados os 3 passos das revelações do Apocalipse de São João. E tendo como tema central o triunfo da igreja sobre a besta do Apocalipse. É a mesma, digamos, obsessão que Colombo vai manifestar nas suas profecias. Então veja, esse sentido escatológico, né, da humanidade, Deus está dirigindo a história e os acontecimentos históricos, né? Portanto, está diretamente ligado à ideia de eras, do cálculo das eras. E para isso, aquela profusão que existe, entre outras coisas, de astrólogos, traçando cálculos epilogísticos, quando vai vir o Apocalipse, né? Quando vai nascer o Messias, quando nascer no sentido de que ele está voltando, né? Porque o Messias cristão não é humano, a volta dele não é material, né? Diferentemente do Messias judeu e do Messias muçulmano.
Então, um outro aspecto aqui, que é muito importante. Todos os homens e todas as nações, os países, têm um destino na Terra. Né? Então, Colombo considera-se a si mesmo um predestinado, atribui a descoberta das Índias a um plano divino, e veja que essa ideia de uma predestinação a guiar os homens e a história é algo que está presente, repito, dentro da concepção ou do alçamento ao trono do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, a partir do momento que ele vê Cristo. Né? E Cristo abençoa e entroniza a monarquia portuguesa. É Cristo diretamente, não é a igreja. E Cristo fala que olhará por Portugal durante 17 gerações. 16 além da geração de Dom Afonso Henriques, portanto 17. Né? Então essa situação é muito curiosa, porque, em sendo assim, uma vez que existe um destino, há um destinado, e esse destino é um plano divino. Como conhecer esse plano, né? Como estar por dentro dele? De que forma ele se transmite? Quais ações devem ser empreendidas para concretizar este plano? Bem, o terceiro aspecto, que é o destino da humanidade se confunde com o destino do cristianismo, porque toda ideia do cristianismo aponta, ela inicia com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a criação e a expulsão, depois ao êxodo e a promessa de que no fim dos dias haverá um julgamento, o homem volta ao paraíso e começa um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, etc. Então a humanidade caminha em direção a um fim, no sentido de um fim escatológico. Aqui é que entra a ideia da reconquista de Jerusalém. Né? A reconquista deste espaço é, portanto, um elemento fulcral na preparação da vinda do Cristo. E, portanto, para inaugurar o novo céu e a nova terra. Né? Então, essa visão evangelizadora, teológica, ela contrasta diametralmente com aquilo que a historiografia oficial, tanto portuguesa quanto brasileira, sobretudo a brasileira, fala acerca da lógica dos descobrimentos, né? Colocando sobre os descobrimentos uma visão meramente mercantil. A meu ver, essa visão é profundamente equivocada. Claro que havia algum tipo de comércio ali, evidentemente, mas esse comércio nunca foi a missão principal. Né? Não é possível subtrair das ações da coroa portuguesa esse sentido de missão. E não se trata aqui de concordar com ele ou não. Isto é falado. Há uma ação missionária, evangelizadora. Né? Dizer que a ação da coroa portuguesa foi semelhante à ação da coroa espanhola, no sentido de barbárie e de extermínio dos índios, realmente é fruto da incúria e da má fé intelectual. Houve guerras? É óbvio que houve. Mas, efetivamente, a missão espanhola
foi uma missão de conquista e de massacre. Né? Uma das características, uma das correntes que falam acerca de Colombo é que ele tinha uma doutrina muito próxima de Erasmo de Roterdã. Né? É interessante isso, porque Erasmo é uma figura emblemática. Não é? Uma das ideias do Erasmo era que o Espírito Santo, ele negava que o Espírito Santo fosse monopólio de qualquer igreja, sobretudo da cristã. Né? Então, essa discussão em torno do Espírito Santo é uma discussão muito curiosa, porque é exatamente a grande discussão da obra de Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore desloca o eixo cristocêntrico para o eixo do Espírito Santo, como bem lembra a professora filósofa brasileira Constança Marcondes César. E isso é uma mutação radical. Né? Então, o Erasmo tem um forte estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que está presente, Colombo, ou Colomba, ou Pomba, né? Na obra do Colombo também. Então, esse profetismo, que em Portugal tem as suas raízes numa literatura apocalíptica do tempo, remonta a Aprígio de Beja, do século VI, que é um dos primeiros comentadores do Apocalipse. Depois, essa temática vai ser alimentada pelo Beato de Liébana, no século VIII, e vai ser muito estudado nos mosteiros de Lorvão e de Alcobaça. Então, essa ideia de um apocalipse está muito presente também na mentalidade messiânica de uma vasta comunidade de judeus. No século XV, essa corrente apocalíptica está muito viva na sociedade portuguesa. E ela vai ter um ápice, né, vai atingir um apogeu na obra Novo Apocalipse do franciscano português João da Silva Menezes, conhecido vulgarmente por Beato Amadeu da Silva. Né? Bem, então, os franciscanos serão grandes veiculadores em solo português das ideias joaquimitas, portanto, da ideia de um quinto império e da ideia de um fim da igreja, inclusivamente, né? E da ideia do império do Espírito Santo. Há toda uma discussão à parte da ideia econômica, portanto, a parte da ideia de secos e molhados, né, que cerca os descobrimentos. Nós já fizemos uma outra aula falando sobre isso, a ideia da própria ilha-terra. Né? Então, para finalizar, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Aqui queria brevemente falar aqui da questão desse espírito de cruzada. Colombo professa uma ideia profética. Ele mesmo se autodenomina um enviado. E ele está presente, servindo, digamos, a dois reinos que são embrenhados num espírito de cruzada. Isso é uma ideologia, ou constitui uma base ideológica que justifica as explorações marítimas e as conquistas portuguesas,
O objetivo é recuperar Jerusalém, combater os muçulmanos na África e no Oriente. Então, essa mentalidade que existia em Portugal do século XIV se prolonga até o século XVI. Colombo é alguém que está ligado à Ordem de Santiago da Espada, à Ordem de Cristo, à Ordem de Avis. E todas essas ordens compartilhavam desse pensamento da coroa portuguesa sobre a expansão e sobre a ideia de uma missionação universal e de uma escatologia. Né? No século XV, as crônicas de Fernão Lopes, de Azurara e de Duarte Galvão atribuem a Portugal uma missão providencial. Né? Na crônica de 1412, que trata da primeira história de Portugal, que foi escrita pouco depois da conquista de Ceuta, a expansão, portanto, Portugal sai, né, do continente e pula para a África. Né? Então, você já atravessou o Mediterrâneo ali. Essa expansão é anunciada como uma missão divina, como a consecução, né? Uma das consequências daquela missão divina, que é anunciada a Afonso Henriques no Milagre de Ourique. Né? Então, a crônica fala que isso constitui uma prova. A partir do momento que ela afirma que o primeiro rei de Portugal foi escolhido por Deus para levar a cabo uma obra que faria os portugueses transcenderem a sua condição humana. Então, compete aos portugueses combater os infiéis, difundir o cristianismo e criar um império cristão, que é a cidade santa de Jerusalém no mundo. Ou seja, a Jerusalém física aqui é uma referência. Mas esse império cristão, ele é supranacional. Ele não está, de modo algum, circunscrito e limitado ao território de Portugal. Né? Ao mesmo tempo, isso não significa um projeto de domínio mundial. Uma coisa diferente, esse entendimento, inclusive. Na crônica de Dom João I, o Fernão Lopes chega ao ponto de afirmar que, com a geração de Avis, com a dinastia de Avis, que iniciou a expansão para a África, o mundo entrou na sua sétima e última etapa do tempo. Portanto, dado que o mundo teria 7 etapas, depois da sétima etapa você tem o Apocalipse. Né? Então, a Ordem de Cristo, que é a sucedânea dos Templários, a Ordem Militar de Santiago de Avis, e a própria Ordem de Cister aqui, né, exalta o espírito profético. Né? Então, o convento do Carmo, onde foi sepultado a esposa de Colombo, também é uma localidade que não escapa a esse ideário profético, porque ele pertence à Ordem dos Carmelitas. Né? Ele foi construído pelo condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Então, essa ideologia de que Portugal tem uma vocação missional, não é? De criar um império universal, ela torna-se muito pujante no reinado de Dom João I e, digamos, ela atinge uma expressão maior no período de Dom Manuel. De modo que, quando o Brasil é descoberto, é Dom Manuel que está reinando. Né? Nós estamos dentro daquele espírito. O descobrimento está dentro daquele espírito. De modo algum, o símbolo da missão evangelizadora de Portugal, né,
e da ideia da vinda de um quinto império pode ser desconectado desses fatos, né? Bem, há muito que se diga ainda sobre o Colombo, mas esse livro dele, O Livro das Profecias, né, é um livro muito interessante, porque efetivamente ele vai tratar de todas essas coisas. E é extremamente curioso a razão pela qual a historiografia brasileira pouco ou quase nada fala sobre isso, que é um fato muito estudado e muito comentado na Europa, né? Agora, que subsistem dúvidas e ainda discussões, claro, vão haver ainda por muito tempo, até que esse assunto esteja documentalmente encerrado, sobre a nacionalidade de Colombo, né? Português ou não, o fato é que as ações dele estão ali, né, fazendo um vai e vem entre Portugal e Espanha. E, inequivocamente, ele tem um sentido de missionação e de profética guiando seus atos, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.